sobreviver aos espólios da humanidade, semanas depois que ela colapsou devido a uma pandemia viral catastrófica. Haveria algum lugar seguro? Quantos e por quanto tempo se sobreviveria dos recursos que restaram da humanidade? Saudações, amigos! Missão Carcará. Eu sou Matheus Carcará, jornalista e aventureiro, e vamos discutir um pouco sobre a série Earth Abides, ou A Terra Permanece, por meio de uma resenha observando a temática sobrevivencialista. Veja aí. A série inicialmente empolga, mostrando um protagonista feito da natureza, um homem que vive sozinho nas montanhas, procurando minerais durante todo o dia. Faz uma construção de um homem forte e aparentemente autossuficiente. Ao longo da série, ele demonstra inclusive que seu corpo é preparado para enfrentar verdadeiros testes de sobrevivência, como animais peçonhentos, ataques de grandes predadores. Lembra um pouco o início da série também, Walking Dead. Aliás, são muitas as semelhanças com a famosa série dos zumbis. Tirando, é claro, a parte dos mortos-vivos. O protagonista, pense bem, ele é lançado semanas depois que o planeta já foi praticamente devastado por uma pandemia viral. Assim como Rick Grimes acordou semanas depois do apocalipse zumbi em The Walking Dead. Quando o protagonista se vê sozinho, sem nenhum lugar familiar, nenhum familiar mesmo, ele faz o que talvez qualquer um faria. Tenta encontrar mais pessoas, mas em vez de pessoas tentando prosperar, não é isso que ele encontra, mas o desespero e o fatalismo. Algo muito provável de se encontrar numa situação assim. Ele acredita que por ser aquele um país enorme, pode ainda encontrar mais gente, uma sociedade funcional ou mais recursos. Porém, a dada altura, precisa voltar para casa. Seria uma boa estratégia estar onde você conhece ou vasculhar recursos de forma errante e indefinida? Uma companhia também é sempre desejável nessas condições e um pet pode realmente manter a sua vida ali em perspectiva. Mas livros, animais, rotinas não extirparão o nosso vazio, a nossa necessidade de sermos úteis e reconhecidos. Afinal, se não há quem conte a história, ao final nada aconteceu. O filme traz também alguns choques de realidade, a meu ver até atenuados, mesmo se comparado aos que vemos atualmente, alguns que eu já encontrei e já participei. Imagine em uma situação pós-apocalíptica esses conflitos. Vamos dar aqui o exemplo dos filhos de militares ou de caçadores ter uma ideia de que prevalecerão e que pessoas essencialmente urbanas perecerão assim que os recursos deixados e já existentes terminarem. Buscar por aprendizado em livros mostra também a ideia de se aprimorar e da superação, e a preparação em técnicas que ainda não se domina. Essa busca também se mostra essencial e é retratada. Um lembrete para sempre buscarmos fazer isso. E há excelentes ferramentas hoje, como temos aqui na internet, no YouTube, as redes sociais, cursos online, cursos de sobrevivência e muitos outros que podem te deixar mais preparado. Esse é um bom lembrete do filme. A ideia de que o mundo é um supermercado e que se busca o que quiser no início, tira o valor de se buscar a preparação de tudo para que dure mais, seja mergulhando em gordura, defumando, cristalizando em açúcar ou melado, enterrando a vácuo. A impressão é de que se achar um tesouro, mas que você pode perdê-lo justamente entre os dedos, negligenciando a preparação prévia, e mesmo depois de encontrar você pode perder tudo aquilo se não sabe conservar. Parece querer focar mais nas relações de amizade e laços sociais que não resistem se a fome for invencível e a morte certa. A colaboração aparece em um encontro onde passam a plantar e a pescar. Aí a perspectiva melhora, não é mais apenas aquela busca pelo supermercado. Achei tudo muito limpo, muito iluminado, sem a poeira e a degradação natural sobre as estruturas abandonadas que o tempo cobra. Escrever um diário também mostra como é importante manter o raciocínio e as ideias organizadas, bem como os propósitos. Observar o mundo continuando, mesmo sem o homem, nos diminui ao que a nossa arrogância muitas vezes nos ofusca. Interessante ver a preparação, mas achei um tanto colorida a forma de encontrar e ter energia para rodar tudo. Interessante também é ver que
quase ninguém está preparado para as dificuldades médicas que se agravam com as necessidades cada vez mais complexas de saúde, sem suportes de planos de saúde, hospitais e pronto-socorro. Apresentação para a caça, quando a necessidade proteica bate à porta, mostra como a preparação não pode se limitar a estoques, uma hora sendo necessário coletar, caçar e desossar a carne animal, sem a qual os homens não sobrevivem em uma equalização de esforço e alimentação estrutural para o nosso corpo. O desequilíbrio ecológico se mostra também uma ameaça pós-apocalíptica, ou seria apocalíptica. A incapacidade de se lidar com velhas pestes que atazanaram a humanidade e a atormentaram sanitariamente são uma boa lembrança de que medidas como incinerar os corpos, limpar o ambiente, ainda que estejam longe das cidades abandonadas, são medidas que o homem aprendeu e que não devem e não podem ser esquecidas. Mesmo que a procura por outras pessoas seja muito importante, eu teria muitas restrições em deixar pistas sobre a minha localização no Apocalipse sem saber quem poderia seguir isso e chegar até a minha família sem o meu controle. Meu ideal seria direcionar quem eu descobrisse e selecionasse até uma área de meu controle e de segurança. Pior é que oportunistas sempre podem ler boa vontade como oportunidade de vantagem, ainda que por meios violentos, a depender da sua necessidade ou disposição. Depois de alguns anos, é estranho ver que as estradas de terra estão ali sem mato, tomando conta e transformando todas essas vias intransitáveis, mas não. Todas elas estão lá, transitáveis, sem manutenção, por maquinário pesado, nem qualquer conservação. Interessante também ver como funcionam as reconstituições de comunidades e a seleção de quem deve ou não integrar, quem chega, quem é desejável, quem não é, qual habilidade é importante e soma, qual o tipo de gente desagrega. Conforme o grupo cresce com a adesão de outros, é importante ver como o julgamento do caráter versus utilidade pesa muitas vezes como o ego e a capacidade de unificação ou de colapso do coletivo. Assim, decisões importantes são tomadas. Os próprios líderes aprendem que escutar os outros e serem capazes é mais útil do que serem importantes eles próprios. Como The Walking Dead foi para mim um começo empolgante, porém um final previsível e bem monótono. A série vale a pena até seu segundo capítulo. Dali em diante, duvido que surpreenda a maioria dos que já estão acostumados com esse gênero sobrevivencialista. Quem não conhece, é bom para ser apresentado, e mais curto que The Walking Dead, onde, infelizmente para mim, as decepções foram mais duradouras com a série muitíssimo mais longa. Se você gostou, não esquece de dar um joinha, de se inscrever aqui no canal, comente aí o que você achou da resenha, se também concorda com minhas ideias, com minhas avaliações, são coisas muito particulares da minha experiência no sobrevivencialismo e na vida também, nas emergências que já passei na minha carreira. E não se esqueça também de compartilhar com quem você acha que pode gostar, com uma dica para assistir o filme ou a série antes de começar. E a gente se vê aqui na nossa missão, no Missão Carcará. Até lá!